Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar mais uma jornada do aprendizado aos pés do Senhor. Hoje com um tema bastante importante, tema que nos remete aos discípulos no caminho de Emaús, né? E a frase, o título desse estudo de hoje é interessante, é Fica conosco, né? Fica conosco. Que coisa maravilhosa. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui participando, de você que está abrindo esse estudo agora, de manhã, de tarde ou de noite, que o Espírito Santo possa te ensinar, que o Espírito Santo possa que o Espírito Santo possa te orientar da melhor maneira e com certeza Deus vai falar contigo nessa noite. Vamos orar para nós começarmos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, louvamos e engrandecemos o teu nome nessa noite. Glorificamos a ti porque estamos aqui, a tua igreja reunida nesse lugar. Muito obrigado pela vida do meu professor. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nesse momento, aprendendo de ti. Glorificamos a ti, Senhor, porque tu és santo, tu és maravilhoso e tu és bondoso. Iremos agora iniciar. Se conosco mais uma etapa, mais um dia, sempre aprendendo as tuas verdades. Muito obrigado por tudo, em teu nome. Amém e amém. Professor, podemos dar aquela leitura? Sim, Vamos lá. Eu vou ler um pouquinho rápido, porque é um pouco longa, então vou ler um pouquinho rápido. Os irmãos acompanhem. Lucas 24, do 13 ao 35. Diz assim o texto sagrado. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois discípulos de Jesus estavam a caminho de um povoado chamado Emaús, distante uns 12 quilômetros de Jerusalém. Iam comentando tudo o que acontecera. Enquanto conversavam e discutiam, Jesus em pessoa aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles, mas seus olhos não eram capazes de reconhecê-lo. Ele lhes disse: que conversa é esta que tendes enquanto caminhas? Eles pararam com ar entristecido. E um deles, chamado Cleófas, respondeu: És o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu ali nesses dias? E ele perguntou: O que foi? Eles responderam: A respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os sumos sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse futuro libertador de Israel. E já se passaram 2 dias desde que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram seu corpo. E, inclusive, voltaram dizendo que tiveram uma aparição de anjos, que lhes disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao sepulcro e o encontraram como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: Como sois insensatos e lentos de coração para crer no que os profetas anunciaram? Não era necessário que o Messias padecesse isto para entrar na sua glória? E começando por Moisés e continuando pelos profetas, explicou-lhes o que ele se referia em toda a Escritura. Ao aproximar-se do povoado para onde se dirigiam, Jesus fingiu seguir adiante. Mas eles insistiram, dizendo: Fica conosco, porque está anoitecendo e o dia já declina. Jesus entrou para ficar com eles, sentado à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, o partiu e o deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu. Eles comentaram entre si: Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E, levantando-se na mesma hora, voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 com seus companheiros, que disseram: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que lhes acontecera pelo caminho e como o reconheceram ao partir do pão. Amém. Professor, por favor. amém.
Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Essa é, de fato, uma das passagens mais belas registradas no Evangelho segundo Lucas. É uma passagem que é conhecida como o caminho dos discípulos de Emaús. Uma curiosidade histórica, essa cidade de Emaús, ela é difícil de ser localizada, né? Alguns consideram até como sendo Amaús, que mais tarde vai ser chamada de Nicópolis. Então, fica mais fácil de localizar quando você a menciona como Nicópolis. É uma passagem clássica do Evangelho segundo Lucas que traz muitos ensinamentos para nós. Ela tem uma função catequética, didática, de ensino. É uma passagem pedagógica, onde ela quer mostrar qual que é o caminho do discípulo, como que o discípulo ele vai ter esse relacionamento com Jesus. Jesus andando ali com eles entristecidos com as notícias que vinham, se circulava ali acerca da morte de Jesus, e para a comunidade era como se Jesus não fosse mais ressuscitar, Jesus já tinha cumprido a vida dele e talvez ele não fosse de fato o Messias. Para eles havia aquela esperança messiânica, o Messias queria ser o filho de Davi, queria reinar, queria ali conquistar a terra, iria fazer dos seus discípulos os possuidores da terra. E a expectativa era que, quando Jesus tomasse o poder, eles pudessem fazer parte desse reino de Deus, desse governo. E quando Jesus morre, para eles era como se fosse mais um daqueles messias que apareceram e que, na verdade, terminaram com a sua morte. E aí trava-se aquele diálogo, parece uma história de filme, né? A cena vem sempre na nossa mente, a gente imagina como que isso aí aconteceu, e eles vão conversando e eles são interrogados. E o Senhor, ele busca esse diálogo com esses discípulos. Isso é muito interessante. É uma dupla. Isso já nos revela também algo bem interessante no Evangelho, que Jesus, ele comissiona, né, os discípulos a andarem de dois em dois. Então, aqui é um modelo do discipulado. E quando Jesus conversa com eles não notam que é Jesus. E aqui existe uma graduação na passagem que é bem interessante. Jesus começa a questionar e começa a direcioná-los para a questão das Sagradas Escrituras. O texto ele é muito bonito porque o entendimento das Escrituras só virá a eles porque Jesus abre o entendimento. E aqui também é uma outra lição para a comunidade. Não adiantava a comunidade ter acesso aos escritos se o entendimento das Escrituras não fosse o entendimento dado por Jesus. O que, que o texto está mostrando para nós? Que Moisés, os Salmos e os profetas, eles só podem ser entendidos através de Jesus, porque eles contêm a mensagem de Jesus. Eles conheciam o texto, mas eles não tinham a realidade do cumprimento do texto. Jesus ele vai expondo que era necessário que o Messias padecesse tudo isso e para que ele entrasse na sua glória, ele tinha que passar pela morte, ele tinha que passar por todo esse sofrimento. E o coração deles começa a ficar aquecido. O coração começa a sentir que aquelas palavras elas são reais, mas ainda não havia o entendimento acerca de Jesus. Eles chegam no local apropriado, eles querem que aquele caminhante ali com eles fique mais tempo, porque eles percebem que a presença dele é importante, que a presença dele é diferente, mas mesmo assim, eles não conseguem ainda identificar Jesus. Pode parecer algo muito difícil para nós, né? Alguém caminhar ao lado de Jesus, ouvir as palavras de Jesus e não conhecer Jesus. Mas isso na comunidade é um ensino muito interessante, né? A gente sempre toca nesses pontos aqui. Existem pessoas que elas ouvem a palavra do Senhor, o coração delas é aquecido, mas ela ainda não tem esse conhecimento de Cristo. Elas ainda não chegaram ao conhecimento do Senhor. E o conhecimento de Cristo é muito interessante. Por quê? O texto que foi lido aqui pelo irmão Isaías, ele deu até uma ênfase bem interessante, é que o conhecimento, ele só reconhece em Jesus no partir do pão.
né? Não é no momento do ensino, não é quando eles estão ouvindo a própria voz de Jesus, mas o que que a comunidade constrói o texto? Para mostrar que Jesus ele é conhecido no partir do pão. E quando existe ali aquele conhecimento de Jesus, o partir do pão, a fraternidade, a comunhão, é ali que a gente consegue compreender de fato as palavras de Cristo. Você pode ver isso na sua vida pessoal, na sua vida particular. Muitas coisas que você lê na Escritura, você só consegue ter entendimento na reunião da igreja, quando você se reúne com os irmãos que também têm o coração aberto e têm a comunhão do Senhor. Por isso que o próprio Lucas, ele vai dizer lá no livro de Atos, né, que era uma obra só, na sua origem, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. É uma, é uma passagem que ela faz exatamente esse resumo do que está sendo colocado aqui, né? A comunidade ela só vai ter esse entendimento em comunhão, em fraternidade, quando acontecer o partir do pão. E o mais interessante é o seguinte: quando eles partem o pão e eles reconhecem Jesus, Jesus some, né? E aí a pergunta é: para onde que Jesus foi? E aí o texto todo ele é criado, ele é trazido dessa forma, ele cria esse clímax para que a gente possa responder. O interessante agora não é caminhar ao lado de Jesus. O interessante agora é caminhar com Jesus dentro. Quando Jesus ele some, aonde é que a gente pode encontrar Jesus? Dentro agora de nós. Quando a gente está na comunhão com os irmãos, no partir do pão, quando nós temos esse entendimento da palavra, nós não precisamos mais olhar para o lado e perguntar se Jesus está do nosso lado ou não, porque na realidade ele traz o reino de Deus para a dimensão interna. Então Jesus ele desaparece para aparecer dentro dos irmãos. Então a mensagem da ressurreição é a mensagem verdadeira. Jesus ele quer ser sempre acolhido. O ficar conosco hoje seria impossível se nós pensássemos na questão literal do texto. Se nós pensássemos apenas na presença física. Mas onde que Jesus fica conosco? Quando eu consigo contemplar Jesus no meu irmão, na minha irmã, no meu amigo, na minha amiga, e quando eu tenho essa certeza de que ele vive em mim e que as palavras que ele disse, elas são espírito e vida dentro de mim. Então, o máximo, o clímax da comunhão, da fraternidade é isso. É quando a gente está reunido no partir do pão, na comunhão, como o irmão Isaías bem ressaltou no primeiro verso que foi lido, no primeiro dia da semana, que era o dia da reunião da igreja, onde se partia o pão, aquela fração cotidiana do pão nosso, é ali que a gente conhece Jesus, é ali que a gente vê Jesus, é ali que a gente percebe que as palavras que ele fala para nós, elas são palavras verdadeiras e a gente tem o entendimento aberto, é na comunhão, é na fraternidade, como nós estamos fazendo aqui nesse grupo de Jesus. Hoje é o estudo de número 39, nós estamos caminhando aí para o último, que é o 40, mas a cada reunião, a cada estudo, a cada comunhão que nós temos aqui, a gente ganha sempre a certeza de que o conhecimento do Senhor, ele é dado na comunhão, na amizade, é quando a gente compartilha um com o outro o nosso coração, o entendimento que a gente tem de Cristo, aí a gente consegue ter um entendimento maior do que é a vida cristã. Amém? Vou passar para o irmão Isaías. Maravilha! Pode dar um glória? Fala, ô João, pode, pode dar um pulo de mistério aí, João. João hoje está em casa, está confortável. O João é assíduo aqui. Vou falar em língua. É! João, João hoje está em casa, né, mas ele está sempre viajando, mas nunca deixa de participar, porque ele ama o estudo. Eu já vi ele ali com a caneta na mão. Isso aí é algo que é o Espírito Santo que faz isso, não adianta. É o Espírito Santo que faz isso na vida de João, e é bênção pura, João, na vida do nosso grupo aqui. Professor, esse texto, como o senhor falou, é tremendo. E isso mostra é algo que eu estava conversando com a irmã hoje, e ela falou, João, ela falou assim, porque tem que honrar, ele falou comigo que tem que honrar o nosso líder, dar honra a quem tem honra.
É por isso que ele sempre prioriza o líder. Quando meu marido saía comigo, ele me levava num lugar muito humilde, mas quando ele saía com o pastor, ele leva o pastor nas maiores churrascarias. Aí eu fui reclamar com ele, falei, amor, você sai comigo com a nossa filha, você leva a gente lá na feira, não tem nem lugar para sentar, mas com o pastor você sempre leva ele lá na barra, no recreio. Aí o marido dela falava, não, filha, nosso pastor é nossa autoridade espiritual, nós temos que honrar ele, como é que é? Temos que dar honra a quem tem honra. Aí eu virei para a irmã do nada, eu falei assim, irmã, imagina Jesus saindo com a senhora, com a sua filha e com esse teu esposo, e com o teu esposo. O que que aconteceu? Aí ela fez assim, ó, plim, parece que foi o momento que esses dois aqui se deram aquele clique, eles viram, rapaz, era ele. Aconteceu hoje que essa irmã, ela fez assim, Isaías, verdade, Jesus nunca iria num lugar desse. Jesus estaria, ela apontou assim para uma tendinha que estava. Jesus estaria ali comendo ali, ó. Cara, é impressionante, professor, como as pessoas não conhecem o Jesus da Bíblia. Sim. É muita gente. É pastor com 20 anos de pastorado, com 30 igrejas no campo, mas ele não conhece Jesus da Bíblia. E eu queria perguntar ao professor, que eu sou perguntador, mas eu pergunto para incentivar vocês a perguntarem. E o João me falou em off, Wilton, que ele tem hoje 17 perguntas. Amém. Professor, o Jesus chama eles de lentos, lentos de coração também, né? Em versão. E, e aqui eu observei que também pode ser como sem inteligência e lentos. Pode ser isso, professor? Jesus foi Sim. duro assim? Essas linguagens, né, quando a gente lê dessa forma, parece assim que Jesus está bravo, né, que ele está usando de uma linguagem muito pesada. Mas naquele contexto social, era uma forma comum, não era um agravo, né? Mas são pessoas que eram tardias para entender. E a prova do amor de Jesus é que ele vai abrir o entendimento deles, né? Ele não fala assim para eles, vocês têm que ir lá estudar, tal, e se viram para entender, né? Não, ele mesmo vai abrir o entendimento deles para que eles possam entender. E essa geralmente é a nossa realidade, né? A gente tem dificuldade de entender o agir de Deus, as formas que Deus age na nossa vida. A gente às vezes reclama, contesta, fica perturbado. Aí Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, vai abrindo o entendimento. Daí a gente olha para trás e fala assim: poxa, graças a Deus que aconteceu assim, mas naquele momento eu não estava entendendo, né? E Jesus sempre mostra a necessidade aí do Espírito Santo. Todo entendimento, como você colocou agora essa história, né, Zé? Parece que é uma coisa simples, mas a gente tem esse entendimento não é por causa da nossa capacidade intelectual, do nosso estudo. É pela graça de Deus e a operação do Espírito. O Evangelho segundo Lucas e o livro de Atos são livros que eles exaltam essa ação do Espírito Santo. Então, algo que para nós é algo corriqueiro, para muitas pessoas é algo que está oculto ainda, que precisa da revelação do Espírito. Por isso que nós temos sempre que sermos gratos ao Senhor por ele ter conquistado o nosso coração. Então, quando ele tira o véu, né, que é revelar, as coisas ficam claras. Mas elas estão claras, mas em algum momento elas já foram ocultas. Se o Senhor não Muito, abriu, aí a muito. gente entenderia também. Como é que é o nome daquele casal em Atos que eles falam? Você já ouviu falar do, do batismo de Jesus? Né? Um casal que fala com. É, E a acho, hã? Priscila e Áquila, Que eles falaram com quem? Falaram com aquele que. Eles falaram com um homem que pregava o é, evangelho. o, é isso. Eles vão direcionar mais ali o Apolo para o caminho, né? O Apolo Apolo, não é? Apolo é é um desses. Um homem isso, sábio na Torá, etc., né? E eles isso. direcionam, impressionante isso. E nós aqui temos essa função no reino de Deus, né? De Sim. direcionar as pessoas
a verdade. Vamos perguntar, gente. Irmã Sheila está hoje aí na área, graças a Deus. Irmã Jacira, nosso irmão Alessandro, nosso Papai Noel João Carlos com a barba branca bonita. Olha lá, Wilton, coisa linda. Meu Cara, sonho, meu sonho, João. quero Estou de orando para sacerdote. ficar com a barba branca. O professor já está com a barba branca já, ó. Olha lá. Vai ser o Papai Noel de Xerém. Vamos lá, Aí, gente, vamos perguntar. Que eu tenho muita pergunta aqui. Vamos lá, João. Abre, 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 João. Tiros. tá, Não abriu ainda não. tá fechado o som dele. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para você. Aqui. Opa, abriu, abriu, abriu. Oi. É, esse texto, né, sempre quando eu vejo o texto de Lucas, né, eu fico pensando, ele pesquisou, né, mas essa narrativa aí, às vezes eu fico com receio de fazer algumas colocações, até com cuidado de não escandalizar os irmãos do grupo. Mas essa Sim. narrativa aí, né? Quer dizer, só estavam os três ali. Como chegou essa narrativa ao Lucas? Ele está trabalhando a tradição oral? Alguém falou para ele? Porque só estava Jesus e os dois ali. Então eu fico pensando, como é que essa narrativa chegou ao Lucas para ele narrar? Por outro lado, é, talvez eu demore um pouco aqui a minha colocação. Fica tranquilo, Haviam João. dois discípulos, né? Quando a gente lê, ou o irmãozinho lê, ele vai achar que são dois homens, dois, né? Sem levar em consideração se tiver um homem e uma mulher prevalece o masculino, né? Então, dois. Então, dá a entender que eram dois homens. Aí a gente fica pensando, eram irmãos, eram amigos. Eu quero levar aquele que era um casal. Mas eu escutei um amigo meu que é homoafetivo, ele disse que era um casal de gay. Olha bem a interpretação que é feita através da tradução, né? Eram dois. Aí ainda diz assim, que tinha o nome de Cleófas, fala isso, isso e isso. Entendeu, ô, professor? Então, essa minha colocação, eu gostaria até que fosse entendida para que eu não fosse visto como herege. E aí, e aí, Lucas, a preocupação do relato é não ofender os romanos. Diz assim, os sacerdotes, aqueles que eram nossos que mataram Jesus. Então, em momento algum, os romanos são citados. Quer dizer, era uma precaução para eles não serem perseguidos. Falou mal do romano, o romano que matou Jesus, o bicho vai pegar para cima da gente. E aí o que o Isaías falou, né, a tradução, insensatos. Oh, para nós aqui, insensato é uma ofensa. Oh, Jesus era fera, não? Chamou os caras de insensato. Entendeu? Então, essas são as minhas colocações, ô professor, que eu estou colocando para que a gente possa entender e conversar sobre elas. Obrigado, João. Muito legal. A questão da composição do texto, né? Então, a gente sempre trabalha com aquelas duas linhas, né? Há aqueles que acreditam no fato histórico e os outros que colocam como fato teológico. Para aqueles que acreditam no fato histórico, que de fato foi uma passagem que aconteceu literalmente como está escrito, era uma tradição oral que foi sendo passada ali para a comunidade de Lucas, ali naquelas comunidades da diáspora ou na tradição ali deles, né?
E aí vai chegar esse relato para Lucas. Assim como a questão de Maria, que falou com o anjo, só Maria que estava lá. A questão da tentação de Jesus, só Jesus estava lá. Então, são questões que elas são passadas na tradição oral até que o texto seja formulado. Para quem considera como fato teológico, a questão histórica pouco importa se o fato de fato aconteceu, porque para o fato teológico é só o ensino que conta. Então, você sempre na teologia trabalha com essas duas questões, né? Fato histórico e fato teológico. Assim como a questão do Gênesis, a mais famosa no debate é o Gênesis 1 ao 11, aquele texto mítico. Então, se é fato histórico, você trabalha de uma forma, se é fato teológico, você não procura as origens. O que você procura é a mensagem que quer ser passada. Nos melhores comentários, assim, os comentários mais técnicos, de fato eles dizem que era um casal, era um homem e uma mulher que estavam ali. Isso já é quase que consenso entre os melhores comentaristas, os comentaristas biblistas, vamos chamar assim, né? Eu não Aqueles que sabia disso. Obrigado, é, João. os biblistas eles falam sobre um casal mesmo, o casal que estava ali. Que eles vão A outra, fazer cafezinho para Jesus e tudo, né, Wilson? Vão fazer comidinha para Jesus. exato. E a questão interessante, né, essa de Roma, porque aí vai outra questão teológica, né? É legal essas perguntas que o João faz, porque o João ele sempre aborda a questão teológica, né, do texto. Se você considerar que Lucas Atos é uma obra só, essa questão dos romanos vai aparecer lá em Atos. Lá em Atos ele vai colocar tanto os judeus como os romanos juntos ali na morte de Jesus e vai dizer que até isso foi algo que já estava na presciência divina ou na predeterminação divina, né? Então, naquele texto onde Isso. ele se vocês mataram, tal, mas Deus o fez Senhor e Rei, Senhor, né? O fez Senhor. Naquele texto ele fala que foi pela mão dos ímpios, dos gentios. Então os judeus o entregaram para que ele fosse morto debaixo ali das mãos dos gentios. Então, se for considerar como Lucas Atos, essa crítica mais intensa vai estar constando no discurso de Pedro, né? Se é a outra de novo, se Pedro falou com essas palavras mesmo, ou se é uma elaboração teológica de Lucas, já é um outro debate que se levanta. Mas lá ele coloca as duas, os dois grupos ali como sendo responsáveis. Aí a pessoa até interpreta na questão teológica, né? Fala assim, na verdade não foram nem os judeus, nem os romanos os responsáveis pela morte de Jesus. Fui eu com os meus pecados. Aí já é mais uma aplicação paulina de longa data, né, do texto. Mas se for fiel ali ao texto mesmo, ele já coloca os dois grupos. E São aí, questões Wilson, interessantes. tem um detalhe que eu esqueci aqui. Na verdade, eles eram discípulos, andavam ali, mas eles não tinham entendido a função e a mensagem de Jesus, né? Eles queriam, nós pensávamos que ele iria restaurar a honra de Israel, quer dizer, se ele fosse o Messias guerreiro que ia brigar e ia matar os romanos, né? Então eles não. E aí interessante que Jesus vai logo em cima é, do casal, né? Assim, pô, esses caras vão ficar perdidos aí. Deixa eu falar com eles qual é a parada. Exato. Esses textos de crítica ao messianismo que era popular é sempre jogado para o espírito. Pode ver. Tem essa passagem aí onde Jesus ele abre o entendimento do casal e na trama aí não acaba aí. Se você colocar lá em Atos, antes da ascensão de Jesus, eles perguntam de novo para Jesus quando ele ia restaurar o. Aí Jesus fala, não importa não, esse tempo aí é de Deus. Então vocês têm que ser cheio do espírito e pregar. Então, Uhum. Lucas, ele faz essa crítica sempre, porque ele quer tirar da mentalidade da comunidade essa visão de que Jesus era o Messias guerreiro, né? Ô, Obrigado, João, professor. ô, Obrigado. João, hein, João? Fala. Eu, Oi. eu, eu sempre com o meu costume de puxar um pouco para o cotidiano essas mensagens, o Espírito Santo me queimou o coração aqui. É que hoje a igreja vive a busca de um Jesus guerreiro, João. Um Jesus Sim. que quer tomar o poder,
um Jesus que quer ser o dono da pátria, um Jesus que quer ser o que só tenha crente no país, está entendendo? Um Jesus que quer eliminar os diferentes, eliminar quem pensa diferente. Esse é o Jesus que é pregado. É o Jesus Exato. labareda de fogo, né? Jesus labareda de fogo. Que fulmina, Jesus que vai fulminar o homossexual, vai fulminar o adúltero. Não, adúltero não, adúltero é perdoado. Mas que vai fulminar o homossexual, que vai Divorciado, fulminar o. Hã? divorciado, O divorciado, isso. o O espírito. adúltero, o adúltero, ele é bastante relevado nesse contexto, o adúltero. Mas, ó, o homossexual, o divorciado, O Espírito. ladrão também passa uma mão na cabeça do ladrão, né? o macumbeiro, o pessoal da macumba, esses são os que merecem ser fulminados pelo Jesus da igreja atual. Entendeu? E o Jesus que nós pregamos, que nós acreditamos, é o Jesus amoroso, o Jesus que vem desatar nós, não é? Vem incluir essas pessoas para transformar as vidas dessas pessoas. Eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso, dessa questão do Jesus que é visto hoje por certas comunidades, né? As pessoas falam os neopentecostais, mas eu abranjo muito mais do que isso. Existem igrejas históricas que pensam assim também. O que o professor tem para nos acrescentar sobre essa questão, por gentileza? É sempre uma questão da lente que a pessoa lê, né? Ela consegue enxergar vários Jesuses, vamos chamar assim. Paulo ele já falava sobre isso lá na época dele. Ele falou assim, ó, se você receber um outro Jesus, além daquele que nós temos pregado, vocês vão sofrer. Então, assim, é Jesus. Aí você tem que falar assim, mas qual Jesus você está falando? E o que acontece muito é uma projeção que a pessoa faz, né? Ela coloca em Jesus, em função da leitura errada, equivocada que ela tem, os próprios desejos maldosos dela, ela coloca em Jesus para validar o pensamento de morte, de ódio que ela tem, ela transfere para Jesus. Então, mais do que nunca, a gente precisa conhecer Jesus, né? A gente precisa caminhar, como a gente está fazendo aqui, o grupo de Jesus, né? A irmã Jacira até comentou da questão do final, a gente falou da proposição de trazer outros ensinos acerca de Jesus, porque é o que a igreja mais precisa. Ela tem que descobrir Jesus. O Pagola, que é o autor aí desse material que a gente estuda aqui, ele tem um livro chamado Aproximação Histórica. É um livro muito interessante. Jesus, Aproximação Histórica. Porque o que ele verificou? Que a igreja ela perdeu o parâmetro de Cristo. Os evangelhos não são mais lidos, não são tidos como referências. Então, você não consegue mais identificar Jesus, porque você se prende ali numa teologia, numa caixinha, e você passa a guerrear em função daquela doutrina. A minha doutrina acredita que o crente ele pode perder a salvação, então ele vai fazer de tudo para pesquisar na Bíblia algo que venha validar a sua visão. Aí o outro fala assim, não, eu acredito que o crente uma vez salvo, salvo para sempre. E você vê que os debates eles ficam intensificados nisso. Você vê que tem termos que no Novo Testamento eles aparecem apenas duas vezes e que se torna carro-chefe de uma denominação, né? São questões que não tratam no âmago. E tinha um teólogo que ele chamava Paul Tillich, ele tinha uma fala bem interessante. Ele falou assim: às vezes os pregadores eles estão respondendo perguntas que não estão sendo feitas, né? Meu Jesus Deus. ele tinha uma habilidade ao contrário disso aí. Jesus ele ia no âmago das pessoas. Então a gente está falando às vezes como que ao ar. Eu estou falando uma mensagem que não está alcançando as pessoas, porque não é o evangelho. O evangelho ele é puro, ele é simples. O evangelho é você confiar que se a pessoa ela tiver um relacionamento com Jesus, a vida dela vai ser mudada, ela vai ser transformada. Você não vê mais aquela simplicidade que você via naqueles irmãos que falam assim, olha, a sua vida só vai mudar em Jesus. Hoje você busca, é, como o Isaías colocou, uma fé que você tem que herdar as coisas que
que você tem que governar aqui, você tem que mandar aqui. A sua vida está toda voltada para esse sistema. Então você busca o apoio em homens, em estruturas, em políticas, em ideologias, mas você não vê mais esse amor, esse zelo que as pessoas tinham no anúncio de Cristo. Era uma coisa até muito simplória para umas pessoas, mas que até o mundo sente falta. Por incrível que pareça, explicações que as pessoas falam assim: eu tenho saudades da época que os crentes queriam que a gente aceitasse Jesus e não um partido político ou um candidato político. Ou seja, isso é uma crítica que uma pessoa que não é cristã está fazendo, que é muito séria, porque ela está percebendo que os crentes perderam a essência. O que eu tenho que entregar mais para as pessoas a não ser Cristo? Cristo não é minha vida? Cristo não é o nosso destino? O nosso alvo não é Cristo? Então você vê, Isaías, que essa Professor, necessidade é muito grande. professor, escuta essa, João. Aí o professor está falando aí de um Cristo amoroso, de um Cristo que perdoa, de um Cristo que ajunta, um Cristo que acaricia, um Cristo que muda, de um Jesus que completa. Aí eu venho, falo assim para ti, professor, mas Deus é fogo consumidor também. Sim, E aí, professor? A gente escuta muito isso, sim. não é? Ele é fogo consumidor. O que eu estou querendo dizer com isso, professor? Quando eu chego para ti e falo isso, é, 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 uma, é, uma, é uma reprodução também do que eu tenho dentro de mim? Exato. Porque você lembra uma música que falava assim: Deus é amor, mas é justiça também. Pregadores de rosa, pregue o espinho também, né? Porque a É, pessoa lá acha que Deus ele tem dois Isso é do lados. teu tempo, essa aí eu não sei não, hein? Essa daqui, a pessoa acha que é assim, ó. Deus tem um lado bom que é amor e tem um lado ruim que é justiça. Mas todos os atributos de Deus são perfeitos. O que prevalece no juízo de Deus? A misericórdia. O texto lá fala sobre isso. Então, é uma projeção. Quando fala do fogo consumidor, a pessoa tem que entender o contexto que ele é usado e até o autor aos Hebreus ele vai usar isso. Então, não é no sentido assim de que Deus vai fulminar a pessoa. O fogo consumidor de Deus, ele é um fogo que também tem o amor dele. Quando purifica. eu falo em justiça. A justiça não é contrária ao amor, porque quando a pessoa fala assim, olha, prega o amor, mas prega a justiça também. É como se a justiça desse um equilíbrio na história, né? Ó, Deus ele recebe as pessoas, mas ele é santo, como se a santidade de Deus afastasse. Então tudo isso é uma projeção. São utilizados textos que eram textos que, embora estejam na Bíblia, são textos que não passam mais no crivo de Jesus. A pessoa fala assim, como é que não passa mais no crivo de Jesus? Você pode pegar Salmos aí, por exemplo, onde Davi coloca lá a raiva dele, o desejo dele, onde ele pede para que Deus ele esfole os filhos dos inimigos. Aí quando você vai para Jesus, não passa mais. Então, por que existe hoje uma grande tendência da pregação do Antigo Testamento nas igrejas? Porque as pessoas não têm como mais pregar Cristo. Porque quando eu prego Cristo, Isaías e irmãos, o, o patamar fica mais alto, a linha de corte é mais alta. Porque eu vou falar para você assim: olha, Cristo fala que você tem que perdoar. Cristo fala que você tem que amar seus inimigos. Imediatamente, essa palavra ela volta para mim. Então, como é que eu vou pregar isso se minha vida é o oposto disso? Então, eu não conheço Cristo nessa dimensão, eu não vivo o evangelho assim, não tem como eu pregar isso. Aí eu tenho que ir para onde? Eu vou para o Antigo Testamento, onde eu encontro pessoas ali que eu posso Espada, pregar espada, espada. da raiva, que Deus vai destruir. Então, quando eu passo em Jesus, aí fica difícil. Porque tem que ser assim. E você vê que tem ateus aí na internet que dão uma aula. É complicado isso. O ateu fala assim: olha, mas eu não preciso seguir isso porque eu não acredito. Mas você que acredita e vive isso aí, o seu Cristo, ele falou isso, 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 isso e isso. Você tem que ser diferente. Você não pode ter essa reação que as outras pessoas têm, porque o seu Cristo ensinou isso. Aí sabe o que acontece?
eu não tenho argumentação, a pessoa me quebrou, porque ela citou o meu referencial, que é Cristo. Aí sabe o que eu falo? Mas quem é você para falar? Você não conhece Cristo. Quem é você para falar? Você não tem autoridade para falar de Jesus. Eu não pego a palavra e falo assim, é verdade. O que ele falou é verdade. Ele pode não conhecer, não seguir, mas o que ele citou acerca de Cristo, para mim, é a verdade. Então a gente não tem mais esse posicionamento da humildade. De falar assim, não, eu tenho que parecer mais com Cristo. Cristo é minha vida. Isso não depende de mim, a vida é pela fé, é Cristo vivendo em mim, eu levar o evangelho. Não tem isso, porque é um padrão que eu vou estar na linha de frente. Eu vou estar ali sempre sendo examinado. Então é mais fácil a gente pregar isso aí. Aí quando você vai para o Antigo Testamento e você tira o texto do contexto, aí você pode pregar tudo isso aí que o Isaías está falando, que o pessoal faz. Fala, ó, se você tocar em mim, Deus vai te matar. É, eu não quero saber de nada, eu quero saber que a minha fé vai me levar a eu ser conquistador. Se eu sonhar, Deus vai me dar o meu sonho. São coisas que não passam em Jesus. É quando você coloca em Jesus, quebra. Então, eu retiro Jesus, né? E aí tá tudo certo. Eu ainda estou validando, eu estou usando a Bíblia. Só que o que o próprio Cristo disse? O que está escrito e como você interpreta? Aí é difícil. Verdade. Vamos lá, gente. Vamos participar. Até agora só eu e o João. O nosso irmão Alessandro escreveu algo interessante aí no chat, por favor, professor. Ele diz assim, ó: grande lacuna aberta entre o evangelho dos evangélicos e o evangelho bíblico. É interessante. Você sabia que esse título que o Alex colocou aí, em 2007, 2008, foi a primeira pregação que eu ouvi do Ed René. Estava fazendo uma pesquisa na internet, naquela época dos MP3, lembra? Uhum. Aí, abaixando um áudio, aí eu caí numa pasta no local lá que tinha algumas pregações. Se eu não me engano, eram as pregações do pastor Glênio Paranaguá, Antônia Hum, Bucharia. Aí tinha uma pasta lá de pregação que o irmão tinha colocado. E dentro dessa pasta tinha uma pregação que chamava assim. Hoje essa pregação está no YouTube, ela é fácil de a pessoa ouvir. Mas naquela época era MP3. E aí o título me chamou a atenção, porque o título estava assim: O Evangelho dos Evangélicos e o Evangelho do Reino de Deus. Vou repetir. É só você botar esse título no YouTube que ela aparece lá. O Evangelho dos Evangélicos e o Evangelho do Reino de Deus. Eu achei meu Deus. interessante o título. Aí, quando eu coloquei, eu gostei muito. Aí que eu fui conhecer quem era o Ed René. Foi a primeira pregação que eu ouvi dele. É, rapaz, não é mole, não. Vamos lá, gente. Vamos perguntar para aprendermos mais do Senhor. Jesus está em nosso meio, nos ensinando, usando o nosso professor, usando o João, usando todos nós aqui para que possamos aprender Amém. mais e mais um com os outros e É, possamos reverberar, tirar os nossos amados irmãos da escuridão, acrescentando na pessoa do Espírito Santo Jesus nessas pessoas. amém, Jesus. Vamos lá, gente. O professor, eles tiveram muito tempo conversando, que eram 12 quilômetros, né? É, A Bíblia diz que Jesus falou, ele começou por Moisés, quando fala Moisés aqui, ele está falando Pentateuco, né? é, Jesus, sim. Jesus falou os livros do Gênesis, Êxodo e Paraná, e depois foi para Isaías, Jeremias, Zacarias, depois foi para os profetas, não é isso? Essa é uma questão que o João vai gostar, Isaías. Opa, Por quê? Até esse momento aí, o cânon judaico não tinha sido fechado. né? E, o cânon judaico vai ser fechado só lá em Jâmnia, lá no primeiro século, depois da destruição de Jerusalém. No segundo século, melhor dizendo, depois da destruição de Jerusalém. Então, quando dá esse apelido aí que foi dado, né, Moisés, profetas e salmos, é interessante, porque quais são os livros que ele considerava? Pode ter mais livros ainda aí que a gente não considera. Vou dar um exemplo para você.
Algumas pregações de Jesus Macabeu, estava, por exemplo, no livro de sabedoria. O livro de sabedoria de sabedoria, Salomão. exato, que não entrou no nosso cânon, é o livro mais, vamos chamar assim, o mais próximo do Novo Testamento, na questão temporal. Ele foi escrito ali no século I, ele foi fechado no século I. O livro de sabedoria, se você pegar o prólogo, o início do Evangelho segundo João, por exemplo, quando fala que ele tabernaculou entre nós, né? Que ele veio, era a luz dos homens, tudo isso era colocado como sendo que a sabedoria e a lei. Então a comunidade joanina, ela pega toda aquela informação de sabedoria e onde está falando sobre a sabedoria e a lei é trazido para Cristo. E o próprio Cristo, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, você vai encontrar nos livros que nós chamamos de apócrifos, os Apócrifos. católicos chamam de deuterocanônicos, né? Que foram escritos no período intertestamentário, uma outra frase, uma outra expressão que as pessoas falam errado, né? Elas falam assim, no período interbíblico. Interbíblico é entre a Bíblia, então é entre Gênesis e Apocalipse. Quando você quer falar entre o Antigo e o Novo Testamento, não é interbíblico. Eu sei que tem livros que têm esse título, mas a palavra correta é intertestamentário. Então, Isaías, pode ter sido um material muito maior do que aquele que a gente tem por inspirados, né? Essa questão é muito legal, mas é toda aquela escritura lá do Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, e eles tiveram uma aula com Jesus. Imagina você ter uma aula com Jesus andando essa questão toda. E para deixar mais escandalizado ainda, essa quilometragem em algumas Bíblias, em alguns textos, de outros códices, né? Vamos chamar assim, de outras fontes, às vezes, Isaías, tem uma quilometragem que equivale a 10 vezes mais do que está aí. Meu Deus. É Então, muito tempo para conversar, João. É mais de 6, 7 horas de caminhada. é muito tempo. Muito tempo caminhando. Sim. Rapaz, o dia que eu tiver a possibilidade de conversar com Jesus, eu vou fazer uma pergunta dessa para ele, ele vai falar: Ô, Isaías, eu fiz aqueles 66 livros ali só para dar uma É, pincelada. Eram mais de 200 livros. Aí, João, era mais de 200 livros, Isaías. Eu só quis botar 66 só, pois. Gente, só Jesus. Vamos lá, gente. Estamos próximo do término, faltam 5 minutos. Eu gostaria que os irmãos não esquecessem de abençoar a vida do nosso professor, do canal de bênção, né? Do canal de bênção aqui para nossas vidas. Não esqueçam de abençoar nosso professor. Fazer aquela contribuição com o reino de Deus, porque o nosso professor é a bênção na nossa vida. E você contribuindo na vida do professor, você está contribuindo para o reino de Deus. Vamos lá, irmã Sheila, cadê a senhora? Aquela perguntinha básica que a senhora faz. A senhora está quietinha hoje? A senhora está sentindo a mudança de tempo, irmã Sheila? é, Aqui no Rio esfriou, hein? criou. Aí ela botou só ouvindo e dando glória. Ela botou só ouvindo e dando glória. Sim. Vamos lá, gente. Professor, ela falou que aqui está frio e está chovendo, a irmã Sheila falou. E choveu bastante também. Aí choveu, Wilton? Fiquei Choveu, até né? preocupado. Foi 1 hora antes do estudo. Eu falei, meu Deus, uma chuva intensa. Aí Meu parou. Deus. Porque ficou muito abafado, né? Muito Ficou. abafado. Mas Não sei se amém. a chuva aí, que o Alex é daqui de perto. Aqui Né? choveu. Meu Jesus. Então, gente, nós vamos concluir o nosso estudo. Sabemos que teríamos muito mais coisas a ser falada, mas é uma bênção estar aqui ao lado de vocês, das irmãs, do nosso irmão João. O João tem umas participações, uma participação bastante madura e construtiva, João. Que Deus continue te usando dessa forma, João. Entendeu? Nós aprendemos bastante contigo nesse contexto também. Verdade. Vamos agora, irmã Jacira. Ô, João, quando você estiver no Rio, por favor, você vai vir para a marcha, João? Da intolerância?
Não, né? Não vai Não não, é né? para Ah, ir, tá. não. O Larjan está controlado. É, né? Entendi. Eu pensei que você fosse vir para a marcha, que eu Não, queria marcar quando você viesse aqui para nós nos encontrarmos com o professor, a irmã Jacira, Que entendeu? benção. A irmã Sheila não vem no Rio mesmo, Hilton, porque ela não vem em local de pobre mesmo, Não, ela é rica. é rica. Ela não vem no Rio que ela tem medo. Ela não vem. Sim. Mas amém, mas amém. Vamos então, irmã Jacira, por favor. Vamos. Então, vamos lá. A primeira oração. Fica conosco. Fica conosco, a tarde está caindo. Fica. Como te encontraremos ao declinar o dia, se teu caminho não é o nosso caminho? Permaneça conosco. A mesa está servida, pão quente e vinho envelhecido. Fica conosco. A tarde está caindo. Fica. Como saberemos que estás entre os homens se não compartilhas nossa mesa humilde? Reparte conosco teu corpo e a alegria irá afastando a escuridão que passa sobre nós. Amém. É J.A. Espinosa que escreveu. Agora a segunda oração. Fica conosco, porque já está ficando tarde. O caminho é longo e o cansaço grande. Fica para dizer-nos tuas palavras vivas, que aquietam a mente e inflamam a alma. Mantém inquietos nossos corações lerdos, dissipa nossas dúvidas e temores. Olha-nos com teus olhos de luz e vida, devolve-nos a ilusão perdida. Fica e limpa-nos o rosto e as entranhas. Queima esta tristeza, dai-nos esperança. Fica e renova valores e sonhos. Dai-nos de novo tua alegria e tua paz. Fica, Senhor, porque já está ficando tarde. O caminho é longo e o cansaço é grande. Amém, amém. É Eli Barre que escreveu. Agora a última, que é para ser lida no coração. Cristo Jesus, em teu evangelho nos asseguras. Nunca vos deixarei sozinhos. Enviar-vos-ei o Espírito Santo, que será um apoio e um consolador. E ele vos concederá estar em comunhão comigo dia após dia. Amém. Que Cristo Jesus seja plenamente formado em nós. Amém. Amém. Interessante essas orações, né, professor? Muito. Ele faz A irmã Sheila está aplaudindo. Ó. É, ele faz uma, ele faz uma oração que aqueles dois homens ou aquele casal fez para o Senhor ficar. E você vê que é uma oração bem constrangedora, realmente, né? Intimidadora, né? Fica aí, Jesus. Poxa, não vai não. Fica conosco. É longe, estamos cansados. Jesus não teve outra opção que não seja, tá bom, gente, vamos ficar aí. Exato. Então, terminamos então aqui. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, estarmos aqui. Obrigado pela vida de todos nós, pela vida da nossa querida Jacira, da irmã Sheila, todos que estão aqui. Abençoa o nosso professor, dê-nos uma noite abençoada, um sono reparador, que possamos acordar amanhã, firmes para darmos aquela corridinha que o professor gosta de dar, que o João gosta de dar, aquela corridinha. Por favor, Amém. Jesus, nos abençoe e nos guarde. Amém e amém. 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 Vamos lá, gente. Ó, vamos amanhã dar aquela corridinha, hein, João? Larga a Vamos. preguiça, hein? Amém.
A atividade física não é opção, hein? A atividade física não é opção, é Verdade. necessidade. Tá É isso bom? aí. Tchau, Beijo, gente. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.